Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, esse relato aqui eu recebi e foi um relato muito, digamos assim, complexo, um relato muito doido. Eu preparei a capinha e eu coloquei o seguinte na capinha: noivo descobriu traição pela ligação do celular. Ainda mais um título: A maldição veio a cavalo. E quando eu digo complexo esse relato, é porque sem querer teve 3 casos diferentes de traição. Nesse mesmo relato, eu poderia separá-lo e contar separadamente, mas vai ser bem curto, ele é bem curto, ele é bem objetivo e eu vou contar para vocês aqui. O rapaz na época, o noivo, ele tinha 30 anos e a noiva tinha 24 anos. Eles estavam se preparando para casar. Então, um dia ele disse que ia trabalhar e ela sempre ia para a igreja. Nesse dia que ele específico disse que iria trabalhar, na verdade ele iria fazer uma surpresa para ela, porque ele comprou a casa que tinha na frente da igreja, que seria a casa que eles iriam morar, porque ele queria bem perto da igreja, porque a noiva era muito presente na igreja, ela participava de tudo que tinha relação com a igreja. Então ele queria fazer essa surpresa para ela. E ele já dentro da casa ligou para ela, conversaram um pouco, ele perguntou onde ela estava, ela disse que estava na igreja com o pastor. Aí ele perguntou: mas vocês estão aí sozinhos? Aí ela disse: não, tem mais 2 meninas aqui, fulana e cicrana. E ele, percebendo que era real, porque de onde estava ele via. Só que detalhe, as 2 amigas ficavam na porta e ela ficava lá dentro com o pastor. E ele continuou conversando, se despediu dela, só que ele não desligou a chamada. Ele ficou quietinho, ela botou o celular no bolso e continuou conversando com o pastor. Dessa conversa, ele ouviu tudo que eles estavam falando. O pastor falando para ela que eles poderiam continuar com o caso deles, porque o noivo e futuro marido não iria descobrir nunca, ninguém iria descobrir, porque ela tinha que ir à igreja mesmo. E esse pastor já estava há mais ou menos uns 6 meses nessa igreja. Era um pastor jovem que na época tinha 25 anos, solteiro, e estava tendo um caso com ela. E nisso eles começaram a se beijar, ele falando palavras obscenas para ela, ela dizendo que amava ele, que queria largar tudo para ficar com ele e assumir esse amor lindo e maravilhoso, e ele ouvindo tudo, e eles se beijando. As 2 amigas saíram para comprar refrigerante numa mercearia que tinha perto. E essa cidade que eles moravam era uma cidade pequena, de interior. Nesse momento, o noivo saiu andando em direção à igreja, que era do outro lado da rua, e quando chegou, entrou e pegou ela no colo desse pastor, que eles estavam se beijando. E nesse momento, a noiva se levantou, dizendo que não era nada do que ele estava pensando, que ela poderia se explicar e provar para ele que ele se enganou no que ele tinha visto. Olha só que absurdo. Aí ele foi e falou para ela assim: pega seu celular aí e dá uma olhada. Aí ela pegou o celular e ele falou o seguinte: eu não desliguei a ligação, eu ouvi tudinho que vocês falaram. E a partir de hoje, o nosso relacionamento chegou ao fim. E ele contou isso para a família dela e para a família dele, porque ele não era moleque, ele tinha que explicar porque desistiu do noivado, do casamento, por conta da traição da noiva. Nesse momento, ele já começou com umas paranoias, dizendo que nunca mais iria se casar, porque as mulheres de igreja não estavam se dando ao respeito. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na rua, o que mais se escuta são pessoas falando que as mulheres de igreja têm mais fogo que as mulheres de fora da igreja. É o que a maioria das pessoas falam, que elas são foguentas, fingem ser pessoas corretas e etc., esse tipo de coisa.
Mas eu vou falar uma coisa para esse rapaz aqui. Eu já li o relato todo, sei o que aconteceu, mas se eu não tivesse lido, por exemplo, o conselho que eu daria para ele é o seguinte: existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Uma coisa que é muito difícil é um homem encontrar uma mulher digna, uma mulher direita. É muito difícil, mas existem. E é muito difícil também uma mulher encontrar um homem direito e digno. É muito difícil, mas existem. Às vezes a gente vai dar azar. Às vezes vai acontecer de entrarem pessoas em nossos caminhos que são pessoas ruins, com mau caráter, com algum problema psicológico, desejos que não conseguem controlar e vão fazer esse tipo de coisa. A gente vai encontrar pessoas que não amam a gente verdadeiramente. A gente, como não controla o nosso sentimento, a gente vai acabar amando alguém que não merece. Isso é normal da vida. Mas eu posso garantir para vocês, do que eu observo das mulheres de igreja, a maioria tem comportamentos corretos. É claro que eu não acompanho a vida de todas elas 24 horas por dia. A gente não tem como saber o que as pessoas estão pensando. Mas a maioria eu observo que tem comportamentos corretos. E a gente na rua não escuta ninguém falando mal dessas mulheres, dizendo que fazem isso ou aquilo, ou se aprontam. A gente, na maioria das vezes, ouve coisas positivas sobre essas mulheres. Eu posso dizer que uns 95% dessas mulheres têm atitudes corretas. Essa coisa de você, às vezes, passar e ver menina sozinha com pastor dentro da igreja, é uma coisa realmente que acontece. A gente não sabe se determinados pastores pensam como pastores ou se entregam e pensam como homem, de ter desejo, de querer traçar as meninas da igreja. A gente não sabe, porque a gente não vê. Mas às vezes a gente observa meninas conversando intimamente com pastores, muito próximas, aquela proximidade que demonstra um certo interesse das duas partes. A gente observa esse tipo de coisa, mas a gente não sabe o conteúdo da conversa. Às vezes é uma conversa religiosa, às vezes é a menina pedindo conselhos ao pastor. Pode ser um monte de coisa, mas a gente observa esse tipo de coisa. Eu sou um observador nato, eu observo tudo e eu não preciso ver muito para tomar as minhas conclusões. Estão entendendo? Isso acontece, mas o ser humano, ele é propenso a errar. Pode acontecer de ter coisas erradas na igreja, mas isso não significa que todas as mulheres façam isso, nem as da igreja, nem as de fora. Nem todo mundo faz. E ele continuou dizendo que ele denunciou isso para a direção da igreja, afastaram esse pastor. Aí veio um outro pastor, já ciente do que tinha acontecido, e esse outro pastor era um homem sábio, mais velho, casado, tinha 3 filhos, 2 filhos já casados e a caçula solteira. E esse pastor foi essencial na vida desse rapaz que me mandou o relato. Esse pastor falou com ele de uma forma como se fosse um pai e disse para ele: você agora tem que agir como um homem, rapaz. Não vá agir como um moleque. Nem todas as mulheres são assim. Você vai encontrar uma mulher digna. E detalhe, o rapaz falou: vou vender a casa que eu comprei porque eu comprei para morar com a minha noiva. Aí o pastor sabiamente disse o seguinte para ele: a casa que você comprou foi num ponto perfeito, maravilhoso, próximo à igreja, você sempre vai estar aqui conosco, mas você não comprou para sua noiva, você comprou para o amor da sua vida. Aceite isso que eu estou te dizendo e você vai entender no futuro. E nisso tudo, o pastor tinha total razão, porque automaticamente quando ele conheceu a filha do pastor, ele ficou perdidamente apaixonado por ela. Ele descobriu o amor da vida dele na filha do pastor. E ela também reconheceu o amor da vida dela nele. E eles começaram um relacionamento. Por outro lado, a ex-noiva dele
começou um relacionamento com um varão da igreja. Ela talvez queria colocar ciúmes no ex-noivo e ficou nesse relacionamento com esse varão na igreja. A ex-noiva tinha 24 anos e esse varão tinha 35 anos e ficaram namorando também. Por isso que eu falei em 3 histórias diferentes, 3 situações diferentes, vocês já vão entender. O que acontece? Passaram-se 10 anos dessa situação toda. O ex-noivo, que se casou com a filha do pastor, já estava aí com 40 anos, a filha do pastor com 35 anos, a ex-noiva estava nesse momento com 34 anos, o marido dela, porque ela se casou com um varão, tinha 45 anos, nessa época aqui. Então eu vou solucionar aqui um dos títulos, A Maldição Veio a Cavalo, porque demorou um pouco, mas veio. Presta atenção. Lembra daquele pastor? Ele se casou. Ele casou com uma mulher da igreja também, em outra igreja, em outra localidade. Só que detalhe, esse pastor na época tinha 25 anos e atualmente ele está com 35 anos e a esposa dele 30 anos. Só que detalhe, lembra que ele teve caso com a ex-noiva do cara principal aqui dentro da igreja? Então, aconteceu que um dia pegaram a esposa dele com um garoto de 13 anos dentro da igreja. Deu polícia, ela foi presa porque era de menor e detalhe, ela engravidou do garoto de 13 anos. Tudo isso dentro da igreja. E esse pastor continuou casado com a esposa, mas tendo que criar um filho do amante mirim dela. Quer dizer, o castigo para ele veio. O que ele fez dentro da igreja. E o castigo para ele veio também dentro da igreja. Ele foi punido. Finalizamos aqui a história do pastor, não é? Mas a história da noiva, eu acredito que foi ainda pior. Porque lembra que ela se casou com o varão? Então, teve um dia que ela saiu, só que ela encontrou 2 irmãs da igreja que pediram algo que ela tinha para buscar em casa. Isso não foi especificado aqui porque quem me mandou o relato não sabe qual era o objeto. Nisso que elas retornaram para ir à casa dela, ela, quando abriu o portão de madeira, que não dava para ver a garagem, ela viu que tinha uma moto desconhecida na varanda. Quando ela entrou, agora eu tenho que tomar cuidado para descrever essa cena aqui. Vocês não vão acreditar, mas vamos lá, estou me segurando aqui para falar para vocês. Mas é o seguinte, tinha um cara sentado no sofá, totalmente nu, estão me entendendo o que eu estou falando, né? E o marido dela, o varão, em cima desse cara, digamos assim, cavalgando. Vocês estão me entendendo, né? Tem gente rindo aí, porque eu não estou me aguentando. Mas vamos lá, deixa eu me recompor aqui que está complicado. Aí ela vendo aquela cena, as 2 amigas vendo todo mundo horrorizado com aquela situação, só que uma das amigas era a fofoqueira da igreja. Aí veja bem, aí contou para todo mundo. Ela continuou com o marido, não separou do marido, ficou casada ainda com esse varão. E detalhe, gente, a fofoca que corria na cidade é que o varão separou da esposa, né? A esposa não quis mais seguir com o casamento e ele vivia indo na casa desse casal, da ex-noiva que estava casada com esse varão. E o que falam na rua e a fofoca que corria é que esse amante de 52 anos era o macho da relação desse casal, a ex-noiva e o varão. Ele pegava o casal. É isso que conta na cidade. Ninguém tinha certeza se era verdade ou não. Imaginavam que o cara estava junto com outro cara, a mulher sabia e ficava quieta. Mas o que aconteceu? Teve um dia que a ex-esposa do garanhão, de 52 anos, estava na igreja e ela apresentou os papéis dos exames que ela fez,
onde ela estava com AIDS, que ela havia contraído do marido dela. Na hora que ela falou isso, a ex-noiva do principal da história estava na igreja com o marido, o varão dela, e o ex-marido dessa senhora que foi apresentar os documentos, a papelada, os exames, estava também na igreja. Todos estavam ali. Era uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Nesse momento, a esposa do cara, o cara, todo mundo começou a chorar, porque eles não sabiam que eles estavam doentes. E todos estavam. A noiva, o varão e o ex-marido, o taradão, dessa senhora que apresentou os exames. Eu acho que nesse caso aqui o castigo veio a cavalo, mas foi um castigo sinistro. E detalhe para vocês importante, a história finaliza com esse principal da história, casado com a filha do pastor. A vida deles era uma vida cheia de felicidade. A casa que ele comprou, embaixo, ele dividiu em 2 pontos comerciais. Um ficou sendo uma loja de roupas de pessoas cristãs, não é? Acessórios, coisas para cristãos. E tinha uma confecção atrás também, porque a família da esposa dele eram costureiras, a esposa do pastor, as esposas dos filhos, né, do pastor e a própria esposa dele. Então eles montaram essa confecção e tinha a loja ali para vender coisas e acessórios, roupas para esse pessoal da igreja. A vida profissional deles, econômica, financeira, também era próspera. E eles tinham 4 filhos. Um casal de gêmeos e mais um casal. A vida desse rapaz sofredor, que sofreu um trauma que é irreparável, se tornou algo abençoado. O que significa que o que eu falei no início, que existem pessoas boas e ruins em todos os lugares, é a verdade. Você vai achar pessoa boa em qualquer lugar que seja, até em lugares ruins. E vai achar pessoas ruins até em lugares bons. É assim que acontece. A vida é dessa forma. Não tem como evitar, não tem como correr. Todo mundo vai se decepcionar algum dia com alguém, porque as pessoas mentem, as pessoas fingem ser o que não são. Mas a mentira tem pernas curtas e algum dia você descobre realmente quem era a pessoa. Isso é fato, vocês podem ter certeza disso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder, inscreva-se para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.